Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre variáveis do tipo string. Uma string é basicamente uma cadeia de caracteres. E uma variável do tipo string ela pode ser definida da seguinte forma, como a gente já viu no vídeo anterior de variáveis. Se a gente for analisar de perto essa string olá, a gente pode ver que ela é uma cadeia de 3 diferentes caracteres. O O maiúsculo, o L e o A com acento. E esses caracteres podem ter diversos valores. Por exemplo, eles podem ser letras, eles podem ser números, eles podem conter símbolos e até emojis no formato Unicode, por exemplo. Então, indo para o código, vamos criar um projeto novo aqui para a gente trabalhar com strings. Então, eu vou criar um projeto do tipo console, ele vai chamar 03 strings, deixar no diretório padrão e criar o projeto. Então, como a gente já viu, a gente pode definir a variável dessa forma. E também, como a gente já viu nos vídeos anteriores, podemos exibir isso no console usando o comando writeLine. Então, vou colocar aqui hello e vou executar o programa. Vou entrar na pasta 03 strings, .NET Run. E, como esperado, ele mostrou aqui a string olá. Agora vamos avançar um pouquinho e entender como que a gente pode manipular essas strings. Vamos supor que eu queira escrever aqui, ao invés de só olá, eu quero escrever um nome também. Por exemplo, eu quero escrever a variável olá e um nome como Astolfo. Mas eu quero escrever na mesma linha. Então, se eu colocar ele com writeLine, ele vai escrever em duas linhas separadas. Então, se eu rodar aqui, ele vai escrever olá e Astolfo. Para eu escrever na mesma linha, a gente pode usar um outro comando chamado write, que é basicamente a mesma coisa que o writeLine, só que com a diferença que ele vai escrever e ele não vai quebrar a linha. Então o write ele escreve e mantém o cursor na onde ele está, e o writeLine ele vai escrever e vai adicionar um novo caractere para quebrar a linha. Então dessa forma, se eu rodar o programa, ele vai escrever olá Astolfo, mas repara que dessa forma ele escreveu tudo junto, e eu quero colocar um espaço entre o olá e o Astolfo, e vamos supor que eu queira colocar também uma exclamação. Então a gente teria que colocar aqui outro comando write, e aí eu vou colocar aqui vírgula, um espaço, e vou colocar um outro comando write com exclamação, e aí ele vai mostrar a string do jeito que a gente queria. Indo mais além, eu quero mostrar também a idade do Astolfo. Então eu vou criar uma nova variável, eu vou chamar de age, mas nesse caso ela vai ser um inteiro, né, porque é a idade. E a gente vai incrementar aqui os comandos write para ele também mostrar a idade. Então eu vou colocar aqui write age. Eu vou complementar aqui também, eu vou colocar você tem espaço age, e vou colocar aqui .write espaço anos. Então se a gente executar, ele vai mostrar olá Astolfo, você tem 50 anos. E ok, isso funciona. Mas olha quantas linhas de comando que a gente tem que escrever só para mostrar uma frase simples. É muita coisa, e quanto mais texto a gente quiser colocar, maior vai ficar o nosso programa. Porém tem uma outra forma de fazer isso. A gente pode usar uma operação chamada de concatenação. A concatenação é uma forma da gente manipular duas ou mais strings, juntando elas para que a gente forme uma única string. E para isso a gente vai usar o símbolo de mais. A gente já usou o símbolo de mais para somar números, por exemplo, mas quando a gente usa esse mesmo símbolo com strings, nós estamos fazendo uma operação de concatenação. Então concatenar o texto nada mais é do que juntar pedaços de texto, ou seja, strings, em um só. Então, se a gente fizer a concatenação das variáveis hello e name, o resultado vai ser a string olá Astolfo, tudo junto. Agora, no nosso exemplo, se a gente quiser fazer a mesma concatenação, colocando a vírgula e tudo mais, basta a gente fazer aquela mesma operação com todas as variáveis e os trechos que a gente quer. Então, vamos fazer assim, ó. Ao invés de write, a gente vai usar aqui writeLine. Aí nós vamos concatenar a vírgula com espaço e concatenar a variável name e finalmente concatenar com exclamação. Aí nesse caso eu vou fazer em duas linhas separadas só para ficar um pouco diferente. Então aqui na segunda parte a gente vai escrever você tem espaço, fazer a concatenação da idade mais a concatenação do trecho anos. E aí a gente pode apagar essas linhas aqui. E a gente vai ver que com isso a gente vai ter um resultado semelhante ao que a gente já tinha feito. Então vou dar aqui .NET Run. E ele vai escrever na primeira linha, olá Astolfo, você tem 50 anos. E se a gente quiser concatenar tudo de uma vez numa linha só, a gente pode continuar esse processo fazendo o seguinte, a gente coloca aqui na frente, você tem mais variável, mais anos, remove esse comando, e se a gente executar, a gente vai ter o mesmo resultado do que da primeira vez. Então ele vai escrever tudo numa linha só.
Dessa forma já fica muito melhor, mas ainda assim pode se tornar complicado de ler um texto, ainda mais se ele começar a ficar muito grande, porque você vai ver ele quebrado, com vários símbolos demais, e vai misturar variável com aspas e textos e símbolo demais, então pode ficar um pouco ruim de ler. Então existe ainda uma outra forma mais simples, que é a interpolação de strings. E se a gente reparar bem, a gente já viu nos nossos vídeos anteriores. Então, ao invés da gente fazer a concatenação usando o símbolo de mais, a gente adiciona um símbolo de cifrão no começo, colocamos todo o nosso conteúdo entre aspas, e todo lugar que a gente quiser colocar uma variável, a gente coloca a variável entre chaves. Então o trecho verde ali que tem a vírgula, o espaço e a exclamação, ela vai ser uma string normal. E os trechos que estão entre chaves, a gente vai fazer a substituição da variável pelo valor que ela tem. Então na prática isso vai ficar assim. Basicamente a gente vai substituir todo esse trecho por cifrão, aspas. Aqui onde tem a variável a gente vai colocar entre chaves. A gente pode remover os símbolos de mais e todas as aspas que tem no meio do conteúdo, então ela vai ficar uma única string. Vamos remover aqui o mais. Então o name, que é uma variável, a gente coloca entre chaves. Removemos o mais, removemos as aspas, mantemos aqui a exclamação que a gente quer como texto. Essa parte é texto também. Podemos remover as aspas, o mais, o age vai ficar entre chaves e podemos remover o mais e as aspas. Com isso a gente pode ver que tem um texto bem mais sucinto e que se a gente executar o resultado vai ser o mesmo. Então é isso, esse foi um vídeo bem rápido para servir como um complemento do conteúdo de variáveis que a gente está vendo e também para a gente entender um pouquinho melhor como que funcionam as strings, porque a gente vai usar bastante desse recurso. Então vamos agora para os exercícios e desafios dessa aula. Exercício A. Considere um jogo em que o jogador precise realizar diversas missões, como derrotar uma quantidade de inimigos ou coletar uma quantidade de itens. Crie um programa em C# que escreva no console a seguinte lista de missões. Derrote os goblins da montanha, e entre parênteses a quantidade de goblins tem que ser derrotado, no caso 5. Colete os frutos vermelhos para criar uma poção de HP, entre parênteses 10. Colete joias do caos para forjar uma espada poderosa, entre parênteses 3. Derrote todos os ogros do pântano, entre parênteses 25. Destrua as bandeiras do clã inimigo, entre parênteses 5. E um detalhe, o número que define a quantidade de cada missão, elas devem ser definidas através de variáveis. Desafio A. Crie um programa que escreva um texto com 2 parágrafos longos, de pelo menos 50 palavras no console, utilizando apenas um comando console writeline e sem criar variáveis. O texto deve aparecer no console de forma que os 2 parágrafos estejam separados por uma quebra de linha. E aqui fica uma dica: para usar isso a gente tem que usar um recurso diferente e você pode pesquisar por Raw String Literal. Desafio B. Crie um programa em C# que escreva o texto Don't Panic e em seguida mostre quantos caracteres o texto possui. E aqui fica uma dica também que tem uma forma que você pode usar um comando para descobrir quantas letras, quantos caracteres uma variável string possui.